Hare Krishna, meu nome é Shri Krishnamurti Dasa, ou Romero Carvalho. Eu sou praticante de Bhakti Yoga há cerca de 20 anos, membro da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que é uma das maiores instituições de origem do mundo. Sou também parte da administração do Templo de Belo Horizonte já há mais de 15 anos, também em nível nacional. Já fui secretário de comunicação, etc. De formação, sou jornalista com mestrado e fazendo doutorado agora em ciências da religião pela PUC Minas, um trabalho que todas as duas pesquisas relacionavam o hinduísmo ao cristianismo, análises comparadas e conceitos teológicos das duas tradições. Qualquer pergunta? No que os Hare A prática de Bhakti Yoga, na verdade, ela não pode ser dissociada do cotidiano. Ela não é um elemento a mais numa vida compartimentada. Eu tenho uma vida familiar, uma vida profissional, uma vida amorosa, uma vida aqui espiritual, religiosa. E aí você consegue ser vários ali, né? Aí você vai na igreja ou num templo no domingo e vive ali durante 2 horas e do resto da semana você não traz tanto aquilo para o seu cotidiano. O grande lance de Bhakti Yoga é você tornar a sua prática espiritual o seu cotidiano. Então ela é presente tanto no momento em que você dorme, a cozinhar, a comer, enfim, acordar. Tudo vai ser relacionado com a prática espiritual. Isso é a essência de Bhakti Yoga. Você conseguir fazer a sua vida ser uma oferenda espiritual para Deus. Na sua relação com as pessoas, na sua relação com a família, na sua relação social, no seu servir à sociedade. Tudo isso é a prática espiritual. Não é apenas uma adoração no altar, um momento litúrgico. Isso também é importante, não é colocado como um ritual apenas banalizado ali, simplesmente. Não. É importante para um controle mental, para uma sese espiritual mesmo. Mas isso é simplesmente mais um dos elementos para permitir que essa prática chegue ao seu cotidiano. Isso é que é o grande elemento. Então ela é intimamente ligada. O saber das religiões, muitas vezes ele é relegado e não deveria. Primeiro porque são saberes milenares e muito presente na vida das pessoas. É impossível a gente falar de qualquer tipo de mudança no mundo sem que isso passe pelas religiões. Ela fala do cotidiano das pessoas, de paixões das pessoas, de convicções, de credos que estão intimamente ligados a toda e qualquer comunidade que existe nesse mundo. Assim, na verdade, as comunidades se organizam, grande parte, na maioria dos casos ainda, a partir das religiões. Então, qualquer tipo de tentativa da gente ter uma vida melhor nesse mundo vai passar pelas religiões. E vai passar pelo diálogo das religiões. E vai passar pelo momento em que essas religiões vão conseguir, os membros dessas religiões, não as religiões, porque parece que a gente está falando da liderança. Os membros dessas religiões vão conseguir dialogar e conviver com respeito. Isso não vai ser possível sem isso. Jamais a gente vai falar de qualquer tipo de mudança social sem que ela passe pelas religiões. Então, quando a gente diz de um Dia Mundial das Religiões, a gente está chamando todos esses grupos para conversar, para ver o que eles têm em comum. Não para converter um ao outro, isso é agressão, mas para dialogar. E no diálogo a gente não tem sequer que ter concordância, a gente tem que ter ouvido. A gente tem que aprender a ouvir e aí a gente aprender a ver Deus ou espiritualidade com os olhos do outro. E esse olhar do outro enriquece o seu próprio olhar. O seu olhar sai enriquecido dessa experiência. Não é que você vai ter que concordar com o outro. Não é que você vai ter que rever a sua convicção teológica por conta da convicção do outro. Mas não. O olhar do outro certamente vai enriquecer o olhar que você tem da sua própria religião. E aí sim, conhecendo várias, dialogando com elas, você vai ter inclusive convicção do caminho espiritual que você escolheu. Ou então poder escolher um caminho espiritual de acordo com a sua natureza, enfim, com seus ideais.
Mas isso é fundamental. Sem esse diálogo, não é jamais possível a gente falar em qualquer tipo de vida social. Assim. E para o futuro, cada vez mais é assim. Hoje a gente vive num mundo de pluralidade religiosa. Isso é um fato. Não é uma coisa mais especulada. A gente pode chegar no momento em que... Hoje já é assim. A gente já tem acesso a várias religiões que antes não. Antes o Brasil era um país totalmente católico. O hinduísmo, por exemplo, era uma distante religião da Índia que você poderia mitificar, que a vaca é sagrada, que o rio é isso, que não sei o que não sei o que. Talvez você passasse a vida inteira sem conhecer um hindu. Ia descobrir alguma coisa dela vendo algum documentário, lendo algum livro sobre algum missionário que foi lá e inventou uma ideia sobre o hinduísmo. Hoje é o seu vizinho. Hoje é o seu vizinho. Então não tem mais como você não conversar com essa pessoa. Não é mais assim. E até o momento dessa intolerância que a gente falava antes, é basicamente também por isso. Porque hoje a gente tem um contato muito maior com o diferente do que a gente tinha antes. E esse diferente traz insegurança se a gente não buscar diálogo. É isso. Hare Krishna.